concursandos, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico de matemática e estou aqui para continuar aqueles vídeos de revisão, agora falando sobre a parte de tabela verdade. Então já deixa seu like aí, né, para ajudar na divulgação também, se inscreve no canal, passe para seus amigos e bora lá. Então, revisão aqui rápida de linguagem lógica das tabelas verdade. Lembrando que o foco aqui não é ficar montando tabela não. Se precisar em algum vídeo, se alguém tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu monto aí tabelas verdade em outros vídeos, que é para ir direto ao ponto. Então, o que você tem que saber de tabela verdade é o seguinte. Primeiro, calcular o número de linhas de uma tabela verdade, que existe essa formulazinha aqui para isso. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado a n. Essa base aqui é 2 porque eu só tenho dois valores para julgar minhas proposições. Ou elas serão verdadeiras ou serão falsas. Então, dois valores elevado a n, que é a quantidade de frases, quantidade de proposições. Aí eu prefiro explicar tabela verdade começando pela disjunção, que é o conectivo ou. Sempre que tiver a disjunção, você vai ter que representar com esse símbolo aqui que parece com um Vzinho. E para decorar essa tabela verdade, o jeito que eu gosto de fazer a galera decorar é da seguinte forma. O símbolo que representa o conectivo ou, ele já aparece com um Vzinho, com um verdadeiro. Então você vai lembrar que nessa tabela verdade aqui do conectivo ou, o verdadeiro vai prevalecer, ou seja, o verdadeiro é mais forte. Você pode ter 1 milhão de falsos. Se tiver um verdadeiro, dá tudo verdadeiro. Por exemplo, se você tiver várias frases, várias proposições ligadas pelo ou, aí você sabe que uma delas é verdadeira e uma delas é falsa e nem sabe mais nada. Sabendo que está tudo ligado por um ou, e você já viu que tem um verdadeiro, você nem precisa pensar. O resultado vai ser verdadeiro, sem pensar, sem ficar interpretando nada. Então, no ou, um verdadeiro garante que é tudo verdadeiro. O próximo aqui, que é a conjunção, que aparece com a escrita do e, ou então mas, que é a mesma coisa, é simbolizado aqui por esse circunflexo. Aí tu vai lembrar assim, a tabela do ou, você lembra que o verzinho, verdadeiro, é mais forte. Aqui também parece com o verdadeiro, só que ele está ao contrário. E o contrário do verdadeiro para a gente é o falso. Então você vai lembrar que no e, o falso é que vai pesar mais. O falso é que vai ser mais forte. Você já pode até ter decorado de outro jeito, mas eu acho que esse jeito aqui é o mais direto ao ponto para você resolver as questões. Por exemplo, se você tiver várias proposições ligadas pelo e, aí você sabe que uma é verdadeira e uma aqui é falsa, e nem sabe o resto. Garantir um falso, nem precisa pensar em nada, o resultado final vai ser falso, sem ficar interpretando, sem perder tempo. Então, decora desse jeito que é o melhor para resolver mais rápido as questões mais complexas. Então, resumindo, no ou, verdadeiro é mais forte, no e, falso é mais forte. Na disjunção exclusiva, o próprio nome já fala, é uma ideia de exclusividade. Ou acontece uma coisa ou acontece outra, não pode acontecer duas ao mesmo tempo. Para representar, você pode botar esse Vzinho sublinhado ou o losango, tanto faz. Aí, para memorizar essa tabela, né, como o próprio nome já fala, é uma ideia de exclusividade, significa que você vai ter que fazer uma escolha, ou seja, somente uma das proposições pode ser verdadeira. Se aprendeu de outro jeito, esquece, porque provavelmente o jeito que você aprendeu não vai funcionar para tabelas verdades maiores. Por exemplo, você tem várias proposições aqui ligadas pelo ou exclusivo. E aí, por exemplo, eu sei que o P é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso e a última é verdadeira. Teve dois verdadeiros no ou exclusivo, já dá errado, porque só posso ter um verdadeiro. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, 3 verdadeiros, também vai dar errado do mesmo jeito. Teve mais de um verdadeiro, dá tudo errado. Só vai ser verdadeiro quando somente uma for verdadeira, por exemplo, a letra R aqui, e o restante for falso. Se só tiver um verdadeiro, aí dá verdadeiro. Então decora desse jeito que eu botei aqui, que se a banca quiser cobrar frases maiores, você não vai se perder na hora da prova. Então no ou exclusivo, só uma pode ser verdadeira. Aí a condicional, que é a mais cobrada, que é a do se então, que é a setinha para representar. A escrita mais comum é se então, só que pode aparecer só com o se e a vírgula, que vai estar subentendendo o então. Pode aparecer só com então, quando, porque, pois, logo, consequentemente. Esse quem também, se eu falar quem estuda passa, é a mesma coisa de falar se estuda então passa. Então tudo que der ideia de causa e consequência, né, de condição, você vai usar a setinha para representar.
Apesar desse aqui ser o mais cobrado, é o mais fácil de decorar, porque nessa daqui só existe uma sequência que dá um resultado falso, que é a sequência que a gente chama da Vera Fischer. Ou seja, você vai lembrar que só a Vera Fischer é falsa. Só a sequência que dá o nome da Vera Fischer, ou seja, quando eu tiver verdadeiro na primeira e falso na segunda, é que o resultado vai ser falso. Nos demais resultados vai ser tudo verdadeiro. Então, falando rapidamente aqui, ó, se eu tiver verdadeiro na primeira e verdadeiro na segunda, não deu Vera Fischer, vai ser verdadeiro. Verdadeiro na primeira com falso na segunda, deu Vera Fischer, então vai ser falso. Se eu tiver falso com verdadeiro, não deu Vera Fischer, vai ser verdadeiro. Se eu tiver falso com falso, também não deu Vera Fischer, vai ser verdadeiro. Outra forma de você lembrar isso aqui, para quem gosta de futebol, você pode pensar assim, ó. Quando que o Vasco fica na frente do Flamengo? Né? Nunca. Então isso aqui é sempre falso. Então pode decorar desse jeito também. Vasco e Flamengo ou Vera Fischer, né? Tanto faz. Aí o próximo aqui é a bicondicional, que é o se e somente se representado pela seta dupla. A ideia da tabela verdade desse conectivo é a ideia da igualdade. Você vai comparar os valores para ver se eles são iguais. Se eles forem iguais, o resultado é verdadeiro. Sendo diferentes, o resultado é falso. Então, se eu tiver duas proposições sendo iguais, verdadeiro com verdadeiro, dá um resultado verdadeiro. Se tiver verdadeiro com falso, são diferentes, resultado é falso. Se eu tiver o contrário, falso com verdadeiro, são diferentes, resultado é falso. Se eu tiver dois falsos, valores iguais, resultado vai ser verdadeiro. Então, resumindo, se somente se, você só precisa pensar na igualdade. E aí, tanto o se então quanto o se somente se, a banca só vai te dar eles de 2 em 2. Ele não vai te colocar várias proposições ligadas por si então aqui desse jeito, não. Ele até pode botar, só que aí você vai ter que separar, fazendo entre parênteses, entre colchete, aí resolve primeiro só o parênteses, depois só o colchete, depois a expressão toda. Mas tudo numa lapada só não tem como resolver não. E o último aqui, que não é bem um conectivo, só que a gente bota ele aqui na linguagem lógica, é o modificador lógico, que é a negação. Pode ser simbolizado aí pelo tio ou por esse símbolo aqui que é chamado de cantoneira, por causa desse canto aqui. Aí normalmente aparece com a escrita de não, não é verdade que, é falso que. Aí no teu caderno vai ter mais espaço, aqui eu vou estar bem apertado, mas tu anota aí direitinho. Na tabela verdade você só tem que saber que a negação inverte os valores da sua tabela. O que era verdadeiro vira falso e o que era falso vira verdadeiro. Então a negação serve para isso, para inverter os valores da tabela verdade. Ainda tem como, né, comentar mais coisa ainda sobre os conectivos, tem várias observações, só que é melhor explicar isso aí dentro de resolução de questão mesmo, ou até em outros vídeos futuros aí, né, se vocês estiverem achando bom esse tipo de vídeo, né, de conteúdo, vai comentando aqui embaixo, que aí eu continuo trazendo algumas observações, aprofundamentos. Cada conectivo tem sua representação na linguagem de conjuntos, aí eu não vou comentar isso aqui agora, porque aqui agora eu estou focando mais em tabela verdade. Futuramente, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, né, e se estiver bem avaliado aí nos likes, eu faço outros vídeos falando de conjuntos, a representação dos conectivos na linguagem de conjunto. Até já fiz questão aqui resolvida no YouTube falando sobre isso, mas enfim, aí são cenas para os próximos capítulos. De novo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, passa para seus amigos, bons estudos e até mais.